Gente, hoje eu vou falar para vocês sobre a Primeira República. O que seria a Primeira República? Primeira República ou República Velha, também era conhecida como República do Café com Leite e República dos Coronéis. Antes de acontecer a Primeira República, o nosso país, o nosso governo era um governo monárquico e ele era comandado por um imperador, e esse imperador era Dom Pedro II. O reinado de Dom Pedro II durou 45 anos, até que, em um golpe comandado por Marechal Deodoro da Fonseca, a monarquia chegou ao fim, e assim, no dia 15 de novembro de 1879, foi proclamado a Primeira República. Mas o que aconteceu na Primeira República? Bom, a Primeira República foi um ato de grandes mudanças no modo de governar o país. O que antes era governado pela monarquia, agora seria governado por presidente. Essa presidente é uma das mudanças que ocorre na Primeira República, que foi o federalismo, o presidencialismo, o Estado laico, a abolição da monarquia, das instituições monárquicas e o sistema eleitoral, que foi a criação do sistema eleitoral. Mas o que seria o federalismo? O federalismo ele concedia poder aos estados. Os estados antes eles eram, na época da monarquia, eram denominados províncias. E agora o Estado podia fazer empréstimos internacionais, porém fazia cobranças indevidas de impostos, e os estados eles eram o quê? Oligarquias, que eram governadas por pessoas muito ricas, donas de terras. Ou seja, somente essas pessoas tinham poder. Mas o federalismo brasileiro ele era diferente dos estadunidenses, porque ele ainda tinha que servir à União. E depois o presidencialismo, que foi concedido um presidente para governar o país através de voto direto, e ele teria um mandato de 4 anos. A criação do sistema laico foi quando o Estado seria separado da religião. E a abolição das instituições monárquicas tirava o poder da monarquia e ainda não deixava mais que isso exercesse poder sobre o povo, sobre o país. E a criação do sistema eleitoral, que foi um sufrágio masculino, onde apenas homens do sexo masculino, de 21 anos ou mais, alfabetizados, que não eram soldados rasos e nem mendigos, eles teriam direito ao voto. Como o Brasil ainda era foi a abolição da escravatura, somente homens brancos poderiam votar. E as mulheres elas ficaram de fora dessa instituição de 1889. Ou seja, as mulheres não tinham direito ao voto. E o voto ele era conhecido como voto de cabresto, onde a pessoa ela era obrigada a votar em tal candidato. Assim, porque o voto ele não era secreto, então todo mundo sabia em quem a pessoa votava, e isso fazia com que houvesse muita fraude nas eleições. Marechal Deodoro da Fonseca ele foi o primeiro presidente da República. Seu vice era Floriano Peixoto. Essa república foi conhecida como a Primeira República, foi conhecida, a primeira parte, como a República da Espada, por conta do seu governo militar. Ou seja, ele era governado por militares. E isso fez com que houvesse muita desarmonia entre os civis e os militares, e gerando assim no Congresso uma oposição grande a Marechal Deodoro da Fonseca, que
tentou abolir o Congresso e sofreu um contragolpe do mesmo, fazendo com que ele renunciasse seu cargo. Através dos anos tiveram muitas histórias, muitos presidentes, muitas mudanças. E isso eu vou deixar para que a minha colega continue falando no próximo vídeo. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Oi, boa noite. Eu vou dar continuidade ao nosso trabalho. A República Velha foi dividida em dois períodos, República da Espada e República Oligárquica. Mas por que teve esse nome República da Espada? Se deu esse nome porque os dois presidentes desse período foram representantes do Exército, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Entrando no período da Consolidação, que foi de 1889 a 1898, que foi marcado por uma crise política e econômica. A moeda brasileira passou por um processo de desvalorização muito grande. Enquanto isso, com toda essa inflação, ocorre uma guerra civil no sul do país, a guerra contra Canudos e a revolta marinha. E a disputa política oligárquica. Durante a Primeira República, o poder público do país estava centralizado nas oligarquias locais, que eram pequenos grupos que sustentavam seu poderio a partir das riquezas produzidas em seus próprios rurais, que eram donos de terras. As principais oligarquias, ou seja, um governo de poucos, eram as do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul e Minas. Entretanto, o de São Paulo era o mais forte. Voltando para cá, já sabemos o que foi a República da Espada, mas o que foi a República Oligárquica? Não foi representada pelo exército. Então, a oligarquia é um governo de poucas pessoas, uma família que governa o Estado. Houve a criação da política dos governadores, a do Estado, que aconteceu durante o governo de Salles, período de decadência marcado pela entrada de novos atores políticos. Em 1930, onde a oligarquia da região do Rio Grande do Sul realizou o golpe e impediu Júlio Prestes, que havia sido eleito presidente na eleição de 1930, a assumir a presidência, colocando então Getúlio Vargas na presidência do Brasil. Algumas características básicas da Primeira República Brasileira que podemos citar. O imperialismo foi imposto no Brasil, a economia do Brasil era economia agroexportadora. Essa economia dependia da exportação do café, que era o principal produto e a grande fatia da produção de riquezas. E o voto de cabresto, onde a pessoa era coagida a votar em determinado candidato naquela época, o voto não era secreto. Isso fazia com que houvesse muitos fraudes nas eleições. O período também foi marcado por um desrespeito social, marcado por grande revolta da vacina, e de novembro de 1904. Foi isso, então, obrigada por ter assistido até aqui e é isso. Então, eu vou falar um pouco sobre como era a educação na Primeira República. Então, na Primeira República existiam vários ideais educacionais, né, partindo de diferentes concepções de política. Mas antes da existência da Primeira República, o Brasil ele vivia numa era imperialista, que ela era comandada por Dom Pedro II. E nesse período, a educação ela foi marcada por ser uma educação voltada apenas para a elite do império, né, que ela era no Rio de Janeiro. E após o Brasil ele se tornar uma república, antes do que era apenas uma educação para ler e escrever, agora ela se instala a proposta de ensino como direito público, né? Então, na época da proclamação, foi criado o Ministério da Educação. As famílias ricas viam na educação dos seus filhos uma forma de manter o poder ao longo do tempo.
Entretanto, a burguesia, que estava se fortalecendo, lutava para tornar a educação mais acessível, com o propósito de diminuir o poder das elites agrárias. Três grandes reformas que influenciaram a educação na Primeira República foram a Reforma Benjamin Constant, que pregava o ensino leigo nas escolas, ou seja, pregou a separação entre Estado e Igreja; a Reforma Epitácio Pessoa, em 1901, que importou-se em adotar os alunos de cultura intelectual para ingresso no ensino superior; e a Reforma Rivadavia Correia, em 1911, no qual defendia o ensino de caráter básico preparatório para a vida. As reformas educacionais tiveram relação com três correntes pedagógicas da época. A pedagogia tradicional teve raízes na educação jesuítica e seus defensores eram as elites conservadoras do país. Visava a preparação intelectual e moral dos alunos. Na pedagogia tradicional, o professor era o foco. A pedagogia nova, que assimilou experiências do começo do século XX, ocorridas nos Estados Unidos da América e na Europa, e deu ênfase aos métodos de ensino e aprendizagem, colocando a criança no centro do ensino educacional. O que antes, na pedagogia tradicional, o professor era o foco. Agora, na pedagogia nova, essa visão é deixada de lado e o aluno começa a ser o foco. E a pedagogia libertária, que reuniu em torno de si o que enxergava na educação, que era um meio de transformar as relações sociais e econômicas rumo a uma sociedade igualitária. E essa pedagogia ela chegou ao país junto aos imigrantes europeus. E em 1920, houve um entusiasmo geral pela educação e houve uma fase de otimismo pedagógico, E foi uma época marcada pelas reformas educacionais. E ainda não havia um sistema organizado pela educação pública, como é hoje a rede de ensino controlada pelo Ministério da Educação. Então, nessa década, foi criado um dos movimentos mais importantes conhecidos da época, a Escola Nova, que era a defesa de uma escola pública, universal e gratuita. Então, a porcentagem de analfabetos no ano de 1900 era de 75%, de acordo com o Anuário Estatístico no Brasil. E com a República houve um estabelecimento de um sistema duplo, em relação à educação. Então, a escola primária e profissional, que era destinada às crianças pequenas, e a escola secundária e a escola superior. Entretanto, era apenas privilégio da elite. E esse período vai até a Revolução de 1930, que foi um golpe de Estado que depôs o presidente Washington Luiz no dia 24 de outubro de 1930, dando início à denominada Era Vargas. Conclusão. O primeiro período da República Velha foi conhecido como República da Espada, por sua condição militar dos dois primeiros presidentes do Brasil, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Deodoro da Fonseca organizou no Brasil um governo provisório que seria acomodado por ele até a elaboração de uma nova Constituição. A primeira Constituição republicana foi proclamada pelo Congresso Constituinte em 24 de fevereiro de 1891, no qual Bacharel Deodoro da Fonseca foi eleito pelo primeiro presidente do Brasil, junto ao seu vice Floriano Peixoto. As famílias ricas viam na educação dos seus filhos uma forma de manter o poder ao longo do tempo. Entretanto, a burguesia que já estava se fortalecendo, ela lutava para tornar a educação mais acessível, com o propósito de diminuir o poder das elites agrárias. Três grandes reformas que influenciaram a educação na Primeira República foram a Reforma Benjamin Constant, a Reforma Epitácio Pessoa e a Reforma Rivadavia Correia.